Sejam bem-vindos a mais um momento de reflexão acerca de um tema do Evangelho segundo o Espiritismo. Antes de iniciarmos, façamos uma prece conjunta, rogando a Jesus, nosso irmão, que esteja conosco em nossos melhores propósitos, que nos oriente, nos inspire, para que as lições aqui estudadas e refletidas toquem fundo o nosso coração. Muito bem, o capítulo que hoje nós trazemos é o capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo. E ele traz como título Servir a Deus e a Mamon. Já pelo título, nós podemos compreender que vamos trabalhar com escolhas. Neste momento em que vivemos hoje, em que passamos por grandes aflições, momentos difíceis na pandemia e que ainda estamos vivendo suas consequências, é extremamente útil e bom para nós refletirmos demoradamente, com todo o nosso coração, sobre os ensinamentos do Cristo que ele traz neste capítulo. Ele trata todo esse capítulo do nosso relacionamento com os bens terrenos, servir a Deus e a Mamon. A palavra Mamon, pelos estudiosos, foi considerando as inúmeras traduções do aramaico, foi dado como significando riquezas, tesouro, bens materiais, enfim. Outros cientistas, teólogos, afirmam que é aquilo que tem significado em nossa vida, que foi nos oferecido como instrumento de viver. Seja o que for estas traduções, nós sabemos que aqui estamos tratando de escolhas, do que é verdadeiro, daquilo que devemos realmente considerar para o nosso progresso. Allan Kardec, o codificador da doutrina espírita, ele reuniu as passagens evangélicas de uma forma extremamente didática, considerando que, se estudarmos uma a uma, estaremos ao final muito mais habilitados a encontrarmos aquilo que Jesus chamava de o reino dos céus. E Allan Kardec contou na codificação do Espiritismo com um trabalho magnífico da espiritualidade maior, composta de espíritos de alta envergadura moral, auxiliares de Deus e de Jesus na obra da criação, encarregados de proporcionar à humanidade instrumentos que oferecessem um salto de qualidade moral, diferentemente do que estava se praticando à época, onde a matéria, as lutas, as disputas por tudo aquilo que fosse terreno e bem material estava graçando naquele momento onde Allan Kardec esteve entre nós também em missão. Recordando, ratificando as passagens de Jesus, ele ofereceu para todos nós, através de suas obras, através da codificação da doutrina espírita, uma grande oportunidade de relembrarmos, reavivarmos as verdades espirituais. E relembrando a todos quem somos nós, espíritos fadados ao progresso, com a possibilidade de estarmos aqui na Terra, com as nossas experiências, alcançarmos justamente a trajetória deixada por Jesus.
o reino dos céus em nós. Não é um reino com um lugar geográfico, mas é um reino interior, onde ao final encontraremos a paz, a felicidade, a alegria de compartilharmos o amor incondicional entre todos nós. Para demonstrar as suas verdades, Jesus se aproveitava, todos nós sabemos, de pequenas histórias, de fatos da sua própria vivência com aquele povo, para demonstrar aquilo que ele queria nos ensinar. Como estávamos na infância da humanidade, ele tinha que escolher a melhor forma, a didática correta, para que pudéssemos então ir aos poucos compreendendo. Assim, ele utilizava vários momentos para trazer ensinamentos importantes. Ele fez isso com o jovem que o abordou, pedindo a sua ajuda, porque ele estava desesperado com o próprio irmão, que recebera uma herança e ele queria que fosse repartido com ele. Jesus, então, aproveitou aquele instante para dizer que não estava ali, na verdade, para dirimir questões civis, relações entre as pessoas, do ponto de vista da justiça civil, mas ele estava para implementar na terra o reino de Deus, entre nós. E aproveitou para dizer àquele jovem que ele tivesse bastante cautela no momento de eleger aquilo como sendo o principal objetivo de sua vida. Porque as riquezas, disse Jesus a ele, estão conosco por um tempo determinado e com um propósito sempre voltado ao bem, trazendo também, além do prazer de obter essa riqueza, muito mais responsabilidades e deveres. Também Zaqueu, um publicano que era coletor de impostos, extremamente desprezado pelo seu povo, excluído da sociedade, porque havia angariado as suas posses através da sua profissão de coletor de impostos, o que era naquela época muito uma profissão mal vista, dadas as injustiças e as situações de violência que eram cometidas para obter o resultado desses impostos. Zaqueu, então, estava ali diante do Cristo, tentando ser visto. Era de baixa estatura e tentava ser notado por Jesus. Subiu ao alto para que Jesus pudesse vê-lo. Jesus, vendo a sua aflição, mais uma vez, não perde a oportunidade de nos educar. E para demonstrar que Zaqueu, apesar da sua exclusão da sociedade, era também filho de Deus, nosso Pai, e que as diferenças devem ser respeitadas, que cada um de nós está aqui em aprendizado, chamou Zaqueu e disse a ele que iria até sua casa para compartilhar da comida com toda a sua família. Foi seguido por muitos que presenciaram aquilo, uns com admiração e outros com repúdio e acusações a Jesus, de estar convivendo com pessoas que não mereciam as benesses, de Jesus para com ele. Allan Kardec também, utilizando-se das passagens dos bons espíritos, trouxe junto aos exemplos de Jesus o comentário desses espíritos, as comunicações que obteve em suas pesquisas quando estava trabalhando na codificação do espiritismo, tentando analisar tudo com muito cuidado, observando
a cada comunicação e aplicando justamente a forma científica de analisar, uma vez que ele mesmo era da área da ciência, né? Educador e filósofo, pensava então em como aproveitar aquelas passagens, ratificando as lições evangélicas. Trouxe junto com as palavras de Jesus, esses espíritos que puderam trazer para nós muitos esclarecimentos. Fenelon, um desses espíritos que faz parte deste capítulo do Evangelho, ressalta os ensinamentos de Cristo, lembrando-nos que o homem é tão somente depositário e administrador dos bens que recebe e que conquista aqui na Terra. Chama a nossa atenção para a condição neutra desses mesmos bens, não tendo eles a propriedade de serem bons ou de serem maus, dependendo somente do uso que dele fizermos e do emprego que destinarmos. Lembrando sempre que estes bens, bem empregados, significam abrigo a tantos que não têm, auxílio à sociedade desprovida do mínimo necessário, auxílio às ciências, ao progresso, auxílio aos cuidados com a natureza, enfim, é o que este espírito nos trouxe. Disse ainda Fenelon, lá em 1860, que qualquer fortuna concentrada em uma só mão deve ser como uma fonte de água viva, que espalha a fecundidade e o bem-estar ao seu redor. E quem assim realiza é o primeiro a ser beneficiado dessa fonte benfazeja, com saúde, paz e progresso espiritual. Outro espírito também notável, trazendo lições para nós, Lacordaire, em 1863, na Argélia. Cada espírito se manifestava em lugares diferentes. Disse então Lacordaire, que trata do mesmo assunto, afirmando que Deus é o amigo celeste de todos e que nos emprestou a riqueza, não lhe pedindo mais do que o amor e o reconhecimento de que os seus bens materiais são passageiros, tanto quanto a nossa vida corpórea. Dessa forma, Allan Kardec, com essas mensagens, traz para nós esta reflexão importante. Ainda sobre o nosso espírito Lacordaire, ele trata do apego excessivo que muitos de nós mantêm em relação a tudo aquilo que temos. E quando nós falamos apego, não estamos falando somente de grandes riquezas, grandes fortunas, mas estamos falando de todos nós. Estamos falando de apego excessivo a tudo aquilo que for material, mesmo do pouco que possuímos, e que cultivamos em relação a qualquer conquista nossa, fruto do egoísmo que ainda graça entre nós e do orgulho. Coloca em nós uma venda nos nossos olhos, um tampão nos ouvidos em relação às misérias humanas, às necessidades e às carências daqueles que não possuem o mínimo necessário à sobrevivência, à dor do nosso próximo. E agimos possessivamente com a menor coisa que possuímos, sem dar-lhes o destino adequado, recomendado por Jesus e pelos espíritos que cuidaram da codificação do Espiritismo. Por outro lado, Deus
não ordena que atiremos fora tudo aquilo que temos para mostrar que somos dignos do convívio com Deus nosso Pai. Porque aquilo que temos é importante para o nosso viver. Deve merecer os nossos cuidados, o nosso apreço, mas de forma comedida, sempre com a consciência que qualquer um de nós, mesmo em nossas carências, temos sempre o que oferecer ao nosso próximo. Um olhar de bondade, um olhar de caridade, seja ela material ou espiritual. Seja ela até mesmo a caridade moral, né? Oferecendo o nosso tempo, o nosso ouvido para ouvir, o nosso coração para contribuir com o bem. A quem vamos servir então? É a pergunta que nos faz a passagem do Evangelho. São escolhas, né? Escolhas. E o que estamos vivendo hoje nos mostram que nem sempre as escolhas que fazemos são as melhores. Em tempos de escassez material, como colocar tais ensinamentos em nossas vidas, em nossas práticas diárias? O que já possamos e ainda estamos passando, vivenciando, nos responde. Chegamos à conclusão, muitos de nós, nestes momentos de dificuldade, que o verdadeiro bem e o que importa é tudo aquilo que é essencial. Se na falta das riquezas soubermos repartir o mínimo que temos, seremos sem dúvida sustentados por Deus nosso Pai em nossas dores também, em nossas aflições. Para que possamos melhor compreender que escolhas devemos fazer, retomando o que dissemos no início, né, que estes ensinamentos têm sido alvo das nossas preocupações em tempos de pandemia, nos sentimos vulneráveis, tivemos muitas perdas de toda sorte, materiais, espirituais, perdas de pessoas queridas, mas tudo isso nos tem ajudado a escolher melhor e o que fazermos com tudo aquilo que temos, e que as dificuldades materiais têm nos proporcionado algumas conquistas verdadeiras. Que conquistas verdadeiras são essas? São aquelas do coração, são as conquistas do sentimento. Por exemplo, aprendemos a valorizar o que temos, por menor que seja a condição material. Nos tornamos mais humildes diante da necessidade, combatendo em nós o orgulho que ainda faz parte de nossas vidas. Passamos a ser mais humildes, uma vez que precisamos de todos. E tivemos que compreender o valor da amizade, do companheirismo, da vivência em grupo, do compreender o nosso próximo. Passamos a ter um olhar mais sensível e caridoso para com o sofrimento dos outros. Exercitamos a solidariedade e a compaixão pela dor do semelhante. E estamos aprendendo a escolher e a valorizar tudo que é essencial para a nossa vida. O amor incondicional, aquele que não requer retribuição, paga, de qualquer natureza. Aprendemos a ser gratos, a ser mais gratos com o mínimo e com o olhar de compaixão que recebemos. Gratos, inclusive, pela natureza que é colocada ao nosso dispor, e aprendemos o valor de cuidarmos dela, de sermos partícipes no universo que nos é oferecido, como este planeta, com os seus propósitos de progresso.
E principalmente aprendemos também a preservar o significado verdadeiro da vida, a promover mais paz, a sermos mais pacientes, a darmos valor à união, pois somos seres sociais e filhos de Deus, e jamais estaremos sós em nossas lutas diárias. Permaneça então todos vocês com Deus em vossos corações e com essas reflexões de hoje. Muito obrigada. Aproveitando o momento em que estamos aqui diante de Jesus, nosso irmão, vamos lembrar daquelas pessoas do nosso convívio que estão muito necessitadas, tanto no campo da saúde, nas necessidades físicas e espirituais, rogando aos amigos espirituais que nesse instante, através do nosso pensamento, sejam conduzidos até eles, num abraço fraterno, distribuindo a cada um os fluidos benéficos do alívio de suas dores, da reconstrução, do refazimento, da coragem, para que possam prosseguir em suas vidas. Vamos pensar também nos nossos familiares, nos mais necessitados, para que eles sejam atendidos por Deus, nosso Pai. Aqueles que já se foram, que recebam o amor do plano espiritual e o nosso melhor pensamento de gratidão. E em relação a nós, que tenhamos sempre o auxílio benéfico de Jesus e suas lições em nossos corações, para que saibamos viver o significado real das coisas, vivenciar as verdades espirituais, sempre com a certeza de estarmos acompanhados de Deus nosso Pai e dos amigos do bem, que tanto nos auxiliam na nossa proposta de vida nesta encarnação. Permaneçam todos com Deus em vossos corações.